Olá pessoal, mais um problema da série 1000 questões de matemática, tá? Vamos agora fazer do CFO. Então diz assim: no triângulo ABC de vértices A, B e C, quanto mede a altura relativa ao lado AC em unidades de comprimento? Então é o seguinte, olha, sempre que eu faço um problema de geometria analítica, eu começo com um desenho. É muito importante fazer um desenho, tá? Às vezes a gente tira a resposta direto do desenho. Então, é claro que quanto melhor for o teu desenho, mais rápido você chega na resposta. Veja esses pontos aqui. 3, 2, menos 1, 1, 2, 1. São pontos fáceis, são pontos que estão em volta do, da origem do plano cartesiano, certo? Então, eu vou desenhar o mais bonitinho possível, olha. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Certo? Ó, como as coordenadas são pequenas, eu vou até fazer números, distâncias maiores aqui, ó. 1, 2, né? Esse aqui é 3, 2, então, ó, 3, aí aqui, ó, 1, 2. Então, esse ponto aqui, tá aqui o ponto A, certo? Ó, 3, 2. O ponto B, menos 1 e 1. Então, aqui, ó, menos 1 e 1 aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. E o ponto C está nas coordenadas 2 e 1. Então, aqui é o 2, aqui é o menos 1, aqui é o 1, né? E aqui é o 2 e 1, né? Tá aqui o 1. Aqui, esse é o ponto C. Então, o triângulo é esse aqui, ó. O triângulo é esse aqui, ó. É essa figura. Tá vendo? Beleza. Então, ele quer que eu calcule a medida da altura relativa ao lado AC. Então, o lado AC é esse aqui, ó. Então, eu vou prolongar. Tá? Vou prolongar aqui, ó. Então, tá vendo aqui? Tá aqui no 2, 1, aqui é 3, 2, ó. Então, tá exatamente aqui indo de ponto a ponto aqui, ó. Então, vai passar aqui uma unidade para baixo, e vai aqui mais uma unidade para baixo, e assim vai, certo? Dá para perceber que ele faz 45 graus aqui com o eixo X, ok? Bom, a altura relativo a esse lado aqui e o vértice B, né? É o quê? É perpendicular aqui, ó. Só que se aqui faz 45 graus e aqui vai fazer 90 graus, então quer dizer que a altura ela vai fazer o quê? 45 graus aqui, ó, com o eixo X aqui, ó. Isso aqui vai ser 45 graus também, ó. Certo? Então a altura é essa medida daqui até aqui, ó. Agora, olha, peraí. Então aqui faz 90 graus, né? Que é a altura. Agora, peraí. Tá fácil, né? Não precisa fazer mais muito cálculo, não, ó. Se aqui é o menos 1, aqui é o 1, então essa altura ela está passando na diagonal desse quadrado aqui, ó, e na diagonal desse quadrado. Só que aqui não é a diagonal inteira, é só metade da diagonal. Qual é a diagonal de um quadrado de lado 1? É a raiz de 2. Tá? Se você aplicar Pitágoras aqui, ó, 1, 1, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a se 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai dar o quê? A diagonal do quadrado é raiz de 2. Então, essa medida aqui vai ser o quê? Raiz de 2. E essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 dividido ao meio. Então, mais raiz de 2 sobre 2. Ó, então, essa é a medida da altura. Aí é só tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Esse aqui é 1, né? Multiplica embaixo por 2 e aqui por 2, porque tem que ficar 2. Aí 2 raiz de 2 mais raiz de 2 dá o quê? Dá 3 raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Essa é a medida da altura, tá vendo? Então, só com desenho a gente consegue fazer beleza. Beleza, facinho. É só você colocar, fazer um desenho belezinho, rapidinho você faz, tira o resultado, tá bom? Eu sempre faço o desenho. Agora vamos dizer o seguinte, digamos que os pontos não sejam fáceis, os pontos estão aleatórios, certo? Então aí você, pô, como é que você vai fazer? Você não consegue colocar. Então vamos fazer um desenho bem esquisito aqui, ó. Então tá aqui um triângulo, digamos que seja esse triângulo, tá? Eu quero saber a altura relativa, vamos dizer que esse aqui seja B, esse aqui é o A
e esse é o C. Eu quero saber a altura relativa a B. Então, essa reta aqui é a suporte de AC e a altura do B está aqui, ó, 90 graus, certo? Então, como é que eu vou calcular essa distância, né? Sem o desenho? Eu tenho que achar a equação dessa reta aqui e daí fazer a distância de ponto e reta. Então, qual que é a distância da reta AC? Então, eu tenho as coordenadas do ponto AC. Então, a reta AC vai ser o quê? O coeficiente angular da reta AC, tá? Da reta que passa por AC, vai ser o quê? Vai ser uma variação do y dividido por uma variação do x. Só que o que é essa variação do y? É o y de um dos pontos, vamos dizer, do C menos o y do A sobre o x do C menos o x do A, ok? Só que, para achar a equação da reta, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar no lugar do C aqui, né, do y e o x do C, um y e o x genérico. Então, vai ficar assim, ó, y menos um y do A ou do C, tanto faz, vou colocar do A aqui, dividido pelo x menos o x do A. Então, se eu colocar o y do A, tem que ser o x do A. Se eu colocar o y do C, tem que ser o x do C. E vou montar isso aqui, ó. Essa parte aqui eu vou montar e isso daqui vai me dar a equação da reta que passa por AC. Então, vai ficar aqui, ó. Y do C é 1. Então, vai ficar 1 menos o y do A. O y do A é 2. 2. Sobre x do C. X do C é 2. 2. Menos o x do A. O x do A é 3. 3. Igual a. Então, y menos o y do A. O y do A é 2. Sobre x menos o x do A. O x do A é 3. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? Então, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Isso aqui vai me dar menos 1 sobre 2 menos 3 dá menos 1, igual a y menos 2 sobre x menos 3, ok? Bom, menos 1 com menos 1 dá 1, né? Então, corta o sinal, dá 1. Pego isso aqui, passo para lá multiplicando, né? E vai ficar o quê? Vai ficar aqui. X menos 3 é igual a y menos 2. Vou jogar tudo para um lado só. Tá? Vou jogar tudo para o lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. Y menos x. Aí o menos 3 veio para cá, ficou mais 3. Mais 3 com menos 2 dá mais 1, igual a 0. Essa aqui é a equação da reta, tá bom? Que passa por AC. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que calcular a distância entre a reta e o ponto. A distância entre a reta e o ponto é dada pela fórmula módulo da equação da reta, sem o igual, né? Da equação da reta, substituindo no lugar do x e do y, as coordenadas do ponto a quem eu quero a distância, né? Eu coloquei R e P, mas na verdade é o quê? Vamos dizer que essa daqui seja a reta R e esse aqui é o ponto B. Então, opa, aqui, né? Reta R e o ponto B, né? Então, eu vou fazer assim, ó. A distância da reta R ao ponto B. Pronto. Agora eu corrigi. Então, eu vou pegar a reta, a equação da reta R, substituindo no lugar do x e do y, as coordenadas do ponto B. As coordenadas do ponto B são o quê? Menos 1 e 1, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó. B tem coordenadas menos 1 e 1. Então, no lugar do x da reta, eu vou colocar menos 1. No lugar do y, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 menos 1 mais 1, módulo, certo? Dividido pelo quê? Pelos coeficientes do x e do y, tá? Na verdade, a raiz quadrada do quadrado do coeficiente de y, que é 1 ao quadrado, mais o quadrado do coeficiente do x, que é menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui. Então, essa aqui que vai ser a distância, ó, dado por essa fórmula. E isso daqui vai ser o quê? Então, vou fazer aqui em cima. Então, a distância da reta R ao ponto B vai ser o quê? Módulo do quê? Então, 1 menos com menos, mais, né? Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar módulo de 3 dividido por... Então, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 2. Só que o módulo de 3 é 3 sobre raiz de 2. Então, essa distância de R até B vai ser o quê? 3 raiz de 2. Só que eu vou racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vai ficar
3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, isso aqui deu 3 raiz de 2 sobre 2. A mesma resposta que eu obtive aqui, ó, fazendo pelo desenho, tá? Então, veja, eu sugiro sempre fazer o desenho, principalmente quando os pontos têm coordenadas fáceis, próximo da origem, bem tranquilo fazer, tá bom? Agora, vamos fazer por cálculo. Ficou difícil? Esse é o raciocínio. Com o desenho você enxerga. Então, o que eu quero, na verdade, é a distância da reta que passa pelo A e o C até o ponto B. Tá? Então, eu acho a reta aqui e faço a distância do ponto e reta. Ok? Ficou com dúvida? Poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Eu terei o prazer de responder, elucidar e esclarecer. Tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com quem você conhece o que você tem visto por aqui, acione o sininho, tá bom? E segue a playlist que está bem aqui. Vamos que vamos!